Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 no centro da cidade de São Paulo. Uma semana que começou menos turbulenta. Aliás, a turbulência ficou na semana passada. A semana ficou um pouco mais calma hoje. Mesmo assim, nós tivemos o Ibovespa em queda, manteve a queda, apesar de um começo de reação no começo do dia. E o dólar também com uma leve alta. Houve nova intervenção do Banco Central, como fora prometido na semana passada pelo presidente do Banco Central naquela entrevista da quinta-feira à noite. Vamos dar uma olhadinha nos destaques do programa hoje. A turbulência do mercado, na verdade, não houve grandes turbulências depois da semana passada. O Ibovespa ensaia uma recuperação, mas fechou no negativo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. O dólar terminou estável. Se a gente olhar para o cenário que nós tínhamos na semana passada com grandes altas do dólar, hoje foi um dia estável para o dólar. A inadimplência sobe com dívidas principalmente dos consumidores com os bancos, ou seja, dívidas de empréstimos em banco. E no estudo a gente vai falar sobre os microempreendedores individuais, dicas justamente para eles com o Celso Valente aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, a semana começou menos turbulenta. É verdade que nós tivemos uma nova queda do Ibovespa hoje, o dólar teve uma leve alta, na verdade uma oscilação positiva, teve nova intervenção do Banco Central, pouco mais de 2 bilhões e meio hoje de intervenção do Banco Central, ou seja, no mercado de dólar, com venda de swaps, ou seja, o dólar futuro, ou seja, vende-se hoje com o contrato para entregar o dólar ao comprador na data que está programada nesse contrato, ou seja, com isso contém-se essa procura por hoje tem dólar, nós temos uma demanda muito grande de dólar e uma oferta menor, o que pressiona o valor da moeda americana para cima. Mesmo assim, a gente teve uma semana um começo de semana melhor do que nós tivemos na semana passada. Você se lembra, na semana passada nós tivemos um dólar beirando os R$4 na semana passada, a bolsa caiu bastante, as ações da Petrobras hoje se recuperaram um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nos números de mercado financeiro hoje. Fechou agora há pouco e nós temos aí, olha, o dólar comercial a 3,71. Uma alta de 0,09, nós estamos falando de uma oscilação, isso é praticamente uma estabilidade. Mas na semana a gente tem aqui o dólar ainda com uma queda em uma semana, uma queda de 0,88 e no mês uma valorização na moeda americana em 3%. Se a gente olhar para a valorização ao longo do ano, a moeda americana subiu. A gente falou no começo desse ano de dólar 3,12, 3,14, nós estamos falando de um dólar hoje a 3,71, né? O que demonstra claramente que ao longo deste ano a moeda americana se valorizou. Há toda uma explicação para isso, há uma saída de recursos de mercados emergentes, é o caso da economia brasileira. Dinheiro que está sendo tirado de mercados emergentes, isso explica também a queda da Bolsa nesses últimos tempos, para mercados mais com maior garantia, ou seja, com maior credibilidade, que é o caso, por exemplo, do mercado americano, porque ali também há uma aposta de que o Banco Central americano vai subir os juros para conter a inflação nos Estados Unidos. Vamos lá, o Ibovespa fechou em queda hoje de 0,87% a 72.307. Em comparação à sexta-feira, no começo do dia, hoje, na abertura do mercado, o Ibovespa até teve uma pequena alta, ensaiou uma recuperação, mesmo assim, parte dos bancos tiveram as ações no negativo hoje e puxaram justamente as ações do Ibovespa, o índice Ibovespa para baixo. Em uma semana, o Ibovespa já se desvalorizou 8%, em um mês 15,15%. A gente falava no outro dia de um Ibovespa 86, 87, chegou até os 88 mil pontos, estamos com 72 hoje. Na greve dos caminhoneiros, o Ibovespa começou a ter uma queda maior, ou seja, um baque maior, permaneceu durante a semana passada, com o mercado muito turbulento, e a gente viu no começo dessa semana também uma queda do Ibovespa. As ações da Petrobras, e elas têm peso no Ibovespa, hoje terminaram em alta, tanto as ações ordinárias, que são as ações dos controladores, sobretudo as ações do governo federal, e a Petri 4, que são as ações preferenciais, ou seja, as ações de quem tem, ou seja, o público que tem ações da Petrobras tem esse tipo de ação, hoje teve uma leve recuperação de 0,72% a R$ 15,36 por ação. Mas se a gente olhar no longo prazo, está aqui, em um mês as ações da Petrobras perderam quase 40%. Esse foi o tamanho da desvalorização nos últimos 30 dias das ações da Petrobras. Em um ano, mesmo assim, se a gente olhar no prazo maior, em 365 dias, 12 meses, as ações da Petrobras ainda têm uma certa valorização.
No ano, ou seja, de janeiro para cá, quando a gente começou a ter, na verdade, as ações da Petrobras caíram no último mês, é onde a gente vê exatamente essa desvalorização. Mas no ano, as ações da Petrobras já perderam um valor pouco mais de 6%. Vamos seguir aqui com as informações do mercado. A cotação do petróleo, hoje o tipo Brent terminou, na verdade, praticamente estável, com 0,01. O tipo WTI, que é o petróleo texano, a 0,81 de alta, mas o petróleo está oscilando muito em torno desses valores, 76 para o petróleo Brent, que é o petróleo que vem da Arábia Saudita, ou seja, do Oriente Médio, e 66 dólares, a gente está falando desse petróleo americano, do petróleo que vem do Golfo do México, ou seja, não está havendo grandes oscilações. O petróleo chegou a beirar aqui os 80 dólares, mesmo assim, agora está, digamos, oscilando em torno dos 76 dólares. Isso tudo com o dólar contido é uma boa notícia para as contas do governo, para as contas do cidadão, porque em algum momento lá atrás, você acompanhou aqui no cenário econômico, o governo acertou que vai manter a política de preço da Petrobras, que oscila diariamente, para baixo ou para cima, dependendo da cotação do dólar e do valor do barril. O barril do petróleo nesse valor e o dólar contido, depois daquela grande intervenção do Banco Central na semana passada, na sexta-feira sobretudo, mas sobretudo pela entrevista de Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Central, na quinta-feira, dizendo que o Banco Central não mediria esforços nem ferramentas que tinham disponível para intervir no câmbio, dado o momento de especulação que se tinha contra o real naquele momento. O dólar fechou a 3, só na sexta-feira caiu 22 centavos, né? Ou seja, chegou a 3,92. Levando-se em conta para a realidade agora, esse valor de alguma forma mantém. E por que é uma boa notícia para o consumidor? Porque teremos menos oscilações. E para o governo é que não haverá um repasse muito grande do Tesouro Nacional para bancar essa oscilação, porque nas contas do governo é exatamente o Tesouro que vai bancar essa diferença, vai ressarcir a Petrobras de eventuais perdas que ela tiver mantendo a política de preços, que foi exatamente a ideia do governo, para que não houvesse intervenção na política de Petrobras e não passasse um recado ruim. A Petrobras, que foi uma empresa vítima de corrupção enorme, mas também de intervenções do governo anterior para controlar a inflação. Agora a gente tem aqui as expectativas econômicas, mas isso daqui a pouco a gente fala aqui no cenário econômico. Vamos dar uma olhada. Aliás, não, vamos olhar agora porque essa pesquisa saiu hoje, segunda-feira. É o Boletim Focus do Banco Central. Sempre às segundas-feiras o Banco Central divulga a sua pesquisa, que houve mais de 100 economistas no mercado. E a gente olha, de alguma forma, tentando entender o que aconteceu na semana passada. A gente teve aqui uma inflação maior nessa previsão aqui dos economistas ouvidos pelo Banco Central. Vamos lá. O IPCA, 4 semanas, 3,45. Há uma semana subiu, e isso a gente noticiou na semana passada, 3,65. Manteve essa previsão de alta da inflação a 3,82. Isso tudo são números que se projeta para dezembro deste ano. Se a gente olhar para essa realidade, isso quer dizer o seguinte: mesmo assim vai ficar abaixo da métrica de 4,5. O câmbio, aí o dólar manteve-se, na verdade, 3,40, 3,50. Esse valor, me perdoe, tem um equívoco, mantém-se em 3,50, ou seja, não houve nem oscilação positiva ou negativa em relação à semana passada. Então, tome esse valor por 3,50. A taxa Selic é 6,25, 6,5. Temos reunião na semana que vem, do Comitê de Política Monetária, 6,5% ao ano também, ou seja, o mercado não está apostando que vai haver uma interferência do Banco Central em relação ao câmbio para segurar o câmbio e subir os juros, como outros países fizeram recentemente. E agora, quando a gente olha para o PIB e a produção industrial, que tem uma queda importante. Há 4 semanas, a previsão era de 2,5. Há uma semana caiu para 2,18 e agora está abaixo de 2. Essa é a previsão do mercado. O próprio ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que numa nova avaliação, a cada 2 meses o Ministério faz uma avaliação do que pretende, o que imagina que pode crescer o PIB, também deve reavaliar o crescimento do governo, que hoje está em 2,5%. A produção industrial também caiu de 3,80 a 4 semanas para 3,51, que a gente vê uma diferença bastante grande. Vamos seguir então? Olha, eu conversei recentemente sobre o que fazer no dia a dia da economia, porque muita gente está buscando as iniciativas econômicas para tentar sair da crise e superar esse momento mais difícil do país. O emprego ainda continua com uma dificuldade e é aí que surge o microempreendedor individual. Mas há dicas específicas para esse microempreendedor individual para saber lidar com esse mercado. Aliás, gera-se muito emprego nesse tipo de iniciativa. Eu conversei com o Celso Valente, ele traz dicas justamente para esse profissional que está se aventurando no empreendedorismo. Acompanhe. Celso, obrigado por vir, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Eu que agradeço, Adalberto. Quando a gente fala de microempreendedor individual,
e obviamente que a configuração do trabalho mudou bastante, depois da reforma trabalhista mais ainda, parece que a gente vai ter cada vez menos emprego e possivelmente, tomara seja isso, cada vez mais trabalho. Ou seja, as pessoas vão prestar trabalho uma para a outra, vão prestar um determinado serviço como microempreendedor individual ou microempresário, seja lá o que for. Mas qual é a demanda das pessoas que estão indo agora para essa área como um empreendedor ali, individual, pequeno, talvez um negócio tão pequeno que talvez seja até menor do que o salário final que ele teve, mas o que precisa essa gente saber justamente para conseguir avançar nessa nova carreira? Então, Adalberto, primeiro de tudo, a gente tem que deixar claro que são dois momentos. O empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. São expectativas diferentes. Lógico que todos eles têm como objetivo você desenvolver uma atividade e ser remunerado por ela. Mas quando você coloca aí a questão da necessidade, é alguém que recentemente perdeu um emprego e precisa gerar uma renda para a família. Sim. E a própria oportunidade é aquele momento em que o empresário, ele, na verdade o próprio trabalhador, ele se veste de empresário e procura trazer uma renda adicional para a família dele. E daí, de repente, ser uma válvula de escape para no futuro empreender. Mas é lógico que nessa situação, os dois têm um objetivo, que é produzir, que é trabalhar. E é onde a gente deve abraçá-los e trazer possibilidades deles crescerem dentro da profissão deles, independente da expectativa do momento que ele vive. Celso, me permita só para a gente colocar um pouco mais de atenção nessa divisão que você fez. Um que tem necessidade de empreender, porque perdeu o emprego, está vendo uma possibilidade ali de conseguir ganhos e manter a família, manter a saúde financeira dele. E outro que vê como oportunidade, eu imagino que o tempo de planejamento de cada um foi muito diferente. O de oportunidade claramente teve um tempo maior, ele escolheu determinada área de atuar, ele pode ter feito um pequeno estudo. Quando os dois começam a empreender, a necessidade é diferente de um e de outro, não é? Sim. Inclusive das coisas mais básicas, como é que ele vai lidar com questões tributárias, como é que ele vai atingir o público que ele quer vender, ou o seu cliente dele. Você colocou muito bem, são expectativas diferentes, mas numa corrida elas têm que chegar juntos. Sim, claro. Então aí cabe o quê? Elas têm que dar certo lá na frente. Tem que dar certo. Cabe justamente ao cara que está buscando empreendedorismo por necessidade, buscar rapidamente alguns instrumentos que possa trazer condições dele avançar. Então ele buscar, por exemplo, o que o negócio dele está precisando? É questão financeira? É questão de uma capacitação? É questão de entender um pouquinho mais o mercado de trabalho? Então, hoje a gente tem muitas condições de apoiar esse empresário. Ele tem que procurar um apoio urgente. Provavelmente o cara que planejou para abrir por oportunidade, ele já conseguiu ter esse planejamento. Ele sai um pouquinho à frente. Mas nada impede que o que precisa empreender por necessidade, que ele corra atrás disso. Ele tem que se virar. Ele sabe disso. E o que vocês fazem? A Dicas Make é exatamente essa startup que visa justamente criar um cabedal de informações e auxiliar esse microempreendedor individual. Onde é que vocês começam a atuar? Como é que as pessoas têm acesso a vocês? Como é que é essa relação comercial? Primeiro de tudo, a gente acredita na informação. A Dicas MEI, ela tem por objetivo abraçar o empreendedor com informação, seja o estágio que ele se encontre. Ele precisa entender mais, por exemplo, de como montar um restaurante pequeno. Nós temos lá uma dica para ele, do começo ao fim, gratuita, de como montar esse restaurante. Agora, eu preciso me formalizar. Eu formalizo ele também gratuito. Eu tenho hoje uma estrutura de formalização que eu traduzo para ele passo a passo, para que ele consiga fazer o processo de uma maneira muito simplificada e que ele entenda o que ele está fazendo. Dali para frente, ele tem a necessidade de ter um apoio contábil. Ele tem que fazer a geração do boleto DAS, que é o boleto que ele paga as obrigações mensais dele como empresário, eu também gero gratuito. Ele entra na minha plataforma, ele não precisa nem ser meu associado. Ele estando na minha plataforma, ele tem condições de fazer a geração desse boleto gratuito. Então não tem desculpa, mas eu não sei como gerar, não sei como fazer. Nós fazemos tudo isso para ele. Um próximo momento, ele precisa ter algumas noções do dia a dia empresarial. Por exemplo, fazer um planejamento estratégico. Será que realmente um planejamento estratégico, desculpa até o termo, pode parecer um palavrão? Não. Se ele souber o que tem por trás do planejamento e começar a planejar dentro da realidade da empresa dele, ele começa a pensar diferente. Claro. Ele tem que se sentir empresário. E aí não interessa se ele é um pequeno empresário. O negócio dele é muito grande para ele, porque ele apostou nesse sonho. Esse sonho era dele. Ele acreditou.
Cabe agora a gente, que está no outro lado, de dar um apoio para ele, poder ajudá-lo a consolidar esse sonho com várias dicas, como planejamento estratégico que a gente tem, como dicas sobre negociação. Então, a gente tem também ali condições hoje, a gente tem uma parceria muito bacana, que é para emitir certificação digital. Porque hoje o MEI, ele não tem necessidade de emitir nota fiscal eletrônica. Tá? Até assim, é bom a gente colocar até para o público, que a questão é o quê? O MEI ele não tem obrigação de emitir nota fiscal para pessoa física, a não ser que ela peça. A obrigação dele é emitir para pessoa jurídica, para empresas. E muito menos nota fiscal eletrônica. Mas é um diferencial competitivo. Porque hoje a maioria das empresas solicitam nota fiscal eletrônica. Algumas nem aceitam contratar se você não estiver num que elas chamam de mínimo padrão contábil, ali de administração do negócio. Justamente. E aí é o ponto que a gente não fecha o negócio porque não tem, de repente, esse tipo de serviço. Não tem. E é justamente onde a gente fala de correr atrás, mas chegar junto com quem saiu na frente. Ele está começando, no caso do empreendedorismo por necessidade, ele começou um pouquinho antes, talvez, de quem saiu na frente por oportunidade. Mas na hora que ele adquire um instrumento desse, ele traz um diferencial competitivo para o negócio dele, que pode fazer toda a diferença em fechar um contrato, em ganhar um cliente maior. Você fez menção de vários serviços que são absolutamente essenciais. Eu me lembro quando eu abri a minha empresa, que era uma empresa de prestação de serviço, não se falava à época de microempreendedor individual. Isso foi uma inovação fantástica na legislação brasileira, porque ela tem um limite de faturamento, né? Aí depois ele passa a ser uma empresa, ele tem outro tipo de obrigação tributária. Mas, enfim, na minha época não tinha, e provavelmente o microempreendedor individual naquele momento me atenderia plenamente. Mas, enfim, você não tinha nada disso, você tinha que recorrer à mesma estrutura que uma média empresa tinha. Muito mais difícil. Um escritório de contabilidade e, obviamente, a tributação no Brasil não é algo simples de ser compreendido, o que é o tributo é alto, mas entender é pior ainda. O custo é maior de entender e os erros que você pode cometer e, de repente, sofrer uma multa da Receita Federal simplesmente porque não entendeu qual era o procedimento correto. Você me falou de vários procedimentos que a startup vai lá e banca aquilo, ou seja, com uma maneira de atrair e formalizar essas pessoas e elas conseguirem dar andamento tributário, contábil, administrativo para o negócio dela. Onde é que elas começam? Onde é que isso passa a ter um custo? Porque quem está empreendendo tem que fazer com o maior baixo custo possível, porque de repente está colocando dinheiro próprio do bolso, alguma coisa, uma verba indenizadora que recebeu do último emprego. Onde é que isso passa a ser um custo para ele? Olha, para nós, a gente entende o seguinte, informação é gratuita, é bem deixar claro isso. Onde que ele começa a ter um custo conosco? Por exemplo, eu preciso emitir nota fiscal eletrônica. Qual que é o procedimento de você emitir nota fiscal eletrônica? Primeiro de tudo, você precisa ter um certificado digital. O que a gente fez? A gente procurou um parceiro no mercado, que é um parceiro consolidado, de muito respeito, e falamos o seguinte, eu tenho uma massa que vai ter muito interesse em ter o certificado digital, eu preciso de um valor diferenciado. Em cima do valor dele, o meu associado, se adquirir o certificado digital, tem 20% de desconto. Então ali a gente já começa a trazer para o bolso dele um ganho financeiro em cima da necessidade. Hoje, para ele emitir nota fiscal conosco, ele paga menos de R$6 por mês para poder emitir nota fiscal. E ele tem todo o auxílio contábil que a gente presta para preencher a nota fiscal. A gente vem trazendo para a plataforma, por exemplo, uma possibilidade dele ter acesso a um plano odontológico, com um valor muito acessível, muito baixo. Aí você fala, mas por que isso? Porque nós estamos falando de um universo que movimenta a economia. Claro. É uma massa, desculpa falar o termo, mas é uma massa mesmo, que se une fortemente para poder mostrar para o país, olha, eu existo. Eu tenho condições de contribuir para esse país para poder crescer. Traz para mim subsídios para eu crescer. Claro. Me dê condições para ir adiante. Me dê condições. E aí a gente está falando de condições, não é só para o negócio, é para a vida dele. Quando você possibilita ele ter acesso a um plano odontológico, ele está deixando de gastar na hora de uma emergência e colocando dinheiro na empresa dele. Quando você traz para ele um plano de saúde com valor mais acessível, é a mesma situação. Uma maquininha de cartão de crédito e de débito com uma taxa boa, com uma possibilidade de estender o dinheiro dele automático, se ele for buscar esse recurso, o adiantamento desse recurso, tudo isso faz uma diferença. Você começa a trabalhar com a história que a gente usa muito hoje, que é o capital humanizado, que é o capital chegar na mão de quem realmente precisa no momento justo. Não adianta alguém procurar a minha plataforma e me ofertar algo que o meu associado não vai ver vantagem. Não me interessa. Me interessa sim
tudo que traz vantagem para ele. Porque se traz vantagem para ele, traz vantagem para mim. Isso é uma parceria que ele tem comigo. Ele tem um compromisso de eu trazer para ele cada vez mais produtos diferenciados. E claramente você combate a informalidade da melhor maneira, que é fazer o informal querer se formalizar, porque obviamente ele vai ter um plano maior lá na frente se ele estiver na formalidade. Sem dúvida, ele consegue trabalhar, como a gente falou, emitindo nota fiscal, prestando trabalho para empresas, ele passa a ter acesso, Piotr, a benefício previdenciário. Ele passa a ser segurado da Previdência, hoje contribuindo no máximo R$ 53,70 por mês. É gigantesco. Não, é incrível, é incrível. Para quem quiser entrar em contato com Dicas MEI, a startup que justamente traz esse tipo de informação e, na verdade, coloca um pequeno empreendedor ali dentro da formalidade a preços acessíveis, na verdade, no começo, sem custo algum, mas te traz o caminho exatamente que você deve perseguir para poder se formalizar. Como é que as pessoas têm acesso a isso? dicasmei.com.br. Dicas MEI de microempreendedor individual. Então, Isso. Dicas MEI, exatamente, .com.br. Celso, obrigado pela gentileza de nos atender. Sucesso com a iniciativa. Piotr, eu que agradeço. É sempre um prazer falar do microempreendedor individual. Muito obrigado uma vez mais. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre inflação e também o desabastecimento que ainda acomete muita gente na cidade de São Paulo. Faltam instantes aqui no cenário econômico. O desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros ainda traz dificuldades para o consumidor aqui em São Paulo. A Vanessa Casalino está conosco na capital paulista e tem informações. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Mais de 10 dias depois do fim da greve, os supermercados de todo o país ainda registram falta de alguns produtos. A recuperação está em 31%. Frutas, legumes e verduras são os itens que tiveram a recuperação mais rápida. Já atingiram o patamar de 69% de normalidade. Em seguida estão feijão, arroz, pão, leite longa-vida, congelados, frango in natura, farinha de trigo, iogurte e produtos em conserva. A pesquisa constatou que o consumidor ainda pode ter dificuldade em encontrar variedades de produtos porque a indústria sofreu com a falta de matéria-prima para a produção, como fragrâncias, sabores e embalagens. A estimativa é de que seja necessário um mês para que tudo volte a estar disponível nas gôndolas. Um outro fator observado na pesquisa é o aumento de preços de vários produtos, o que também, segundo a pesquisa, deve levar cerca de 30 dias para voltar à normalidade. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E o índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas teve alta novamente agora. O Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, tem os detalhes. Maurício. Olá, Piotr, boa noite. O IPCS, que é o Índice de Preços do Consumidor, registrou essa alta em todas as 7 capitais que foram pesquisadas na primeira quadricemana do mês de junho, que envolve a segunda, a terceira e a quarta semana de maio e também a primeira semana de junho, uma alta de 0,70%. A capital que registrou a maior inflação foi Salvador, alta de 1,37%. E o menor índice de inflação ficou em São Paulo, com 0,42%. A greve dos caminhoneiros que provocou esse grande impacto da inflação no início do mês de junho. Isso porque o setor de alimentação causou o maior impacto na inflação, com uma alta de 0,83%, impulsionada principalmente por causa do aumento de legumes e das hortaliças. Foi um aumento de 12,83%. Isso porque diminuiu a oferta dos produtos por causa da greve e os produtos acabaram subindo bastante de preço. O setor de transportes também contribuiu para a alta do IPCS, com uma alta de 0,88% por causa do aumento dos combustíveis. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, vamos falar de inadimplência. Saiu hoje um outro dado de inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Agora, no mês de maio, subiu 2,78% se comparado a abril. O valor é esse, 63.290.000 pessoas que estão com CPF negativado, segundo essa pesquisa. De 30 a 39 anos, que é exatamente a faixa onde as pessoas estão comprando casa, filhos na escola, ou seja, há uma necessidade de consumo natural maior do que em outras faixas etárias, são quase 18 milhões de pessoas que estão inadimplentes, 17,9 milhões, ou seja,
CPF negativado significa não consegue comprar a prazo, não consegue tomar crédito novo. E de 40 a 49 anos, ou seja, exatamente a faixa seguinte, o valor também é bastante alto, são 14 milhões de pessoas. Para a gente entender um pouco dessa dívida, está aqui, olha. Em maio de 2018, quando a gente fala de dívida, ou seja, aumentou o número de inadimplentes, mas o valor da dívida total caiu. Ou seja, muita gente conseguiu, quem tinha uma dívida maior conseguiu pagar. Está aqui uma queda de 0,2, é uma queda pequena, né, estatística, mas enfim, ainda assim uma queda. E de maio a abril subiu. Ou seja, se a gente olhar para a dívida agora, em relação a abril, subiu o número de inadimplentes, subiu o valor da dívida. Mas se a gente olhar em relação ao ano passado, caiu. Ou seja, maio com maio nós temos uma queda no tamanho da dívida. Vamos lá. Os bancos, subiu o número de pessoas que estão devendo para bancos, 6,42%. Exatamente é o que teve a maior alta. Se a gente levar em conta o tamanho que os juros dos bancos, o tamanho dos juros dos bancos, dá para entender o porquê que as dívidas se tornam impagáveis e normalmente os bancos lideram que normalmente tem mais aumento de dívida, ou seja, de inadimplentes. A telefonia, 5,14%, subiu, tem que levar-se em conta que a telefonia às vezes não manda uma carta para o cliente que deixou de pagar 40, 50 reais ali, põe no SPC. Isso aqui não é exatamente um problema de dívida, é um problema de comunicação às vezes. No comércio caiu, ou seja, crediário, 9,49%, e água e luz também caiu 4,79%, são os dados da inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. O Cenário Econômico termina aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, a gente volta amanhã às 7 da noite aqui na TV Brasil, até lá.